Você deve estar pensando, por que, que ele tá gravando, postando pós-jogo só agora, velho? 9 horas depois da partida. Primeiro, primeiro, eu praticamente passei mal, velho. Cara, assim, que absurdo. Eu não, eu não ficava nesse estado de nervos, eu acho que desde a final contra o Chelsea. Foi um jogo que eu lembro que eu tava em casa com meu pai e tal, e aí, pô, chegou na prorrogação, eu comecei a passar mal. Aí eu fui pro quarto do meu irmão, que tem na casa dos meus pais, aí deitei na cama assim e tal, fiquei em silêncio, só escutando o jogo da sala, meu pai tava assistindo na sala. E hoje eu fiquei, velho, deu tela preta, velho. Visão ficou turva, começou a doer a nuca, fiquei com o rosto dormente, cara, que absurdo, velho, que absurdo. Mas assim, é pra isso que a gente vive, né, velho? É pra isso que a gente acompanha futebol. É pra esses momentos, né? A gente a gente fica nervoso, fica puto, fica triste em muitos momentos, mas para que a gente possa viver esses pequenos momentos de êxtase, né? De alegria, de felicidade. Foi isso que aconteceu. Hoje foi, cara, foi muito gostoso, foi muito legal. Assim, óbvio que eu vou falar do jogo, vou falar da partida, minhas impressões, o que eu achei do jogo, mas assim, num panorama geral, a gente tava precisando de um jogo desse. A gente tava precisando desfrutar de uma partida grande, de uma vitória grande, de um jogo num campeonato grande, de uma classificação grande assim. O Palmeiras estava bem machucado nos últimos um ano e meio aí, nos últimos meses, né? Um ano e meio, 2 anos. Estava bem machucado. Desde ali de meados de 2023, a gente ganhou o Brasileiro de 2023. Foi uma redenção aquilo ali, mas o ano inteiro de 2024 a gente sofreu bastante. Começamos o ano perdendo a Supercopa para o São Paulo, aí depois caímos na Copa do Brasil, caímos na Libertadores e, pô, perdemos vários jogos grandes. Então, apesar de termos ganhado o Paulista contra o Santos, então a gente estava sendo bem machucado esse ano já contra o Corinthians. Então não dá pra dizer que pô, o Palmeiras estava reclamando de barriga cheia. Não, a gente já fazia já um tempinho que a gente estava sendo tava meio chateado. A gente precisava de uma partida dessa. Pra gente extravasar, dar tela preta, ficar nervoso, ficar estressado, quase ter um AVC. E aí eu esperei, claro, o clima baixar, eu ficar um pouco mais calmo para poder gravar, e isso demorou. E depois fui desfrutar da vitória, fui comemorar, fui ver os programas de televisão sobre o jogo, fui ver os cortes dos botafoguenses chorando, falando, reclamando, react e tal. E aí tô gravando só agora. O Palmeiras é em primeiro lugar, velho. Eu já falei isso pra vocês, o canal que eu fiz aqui não é pra ganhar dinheiro, não é pra ganhar ibope, pra engajar nem nada. Eu vim aqui pra bater um papo com vocês, desabafar, falar sobre o Palmeiras. Vocês veem que eu não gravo vídeo todo dia. Óbvio que tem gente que usa isso e que leva isso aqui como trabalho, e é justíssimo, tem que levar mesmo. É uma coisa legal, é uma plataforma legal, e tem gente que tem tamanho para isso, que tem estofo para isso. Eu acho que eu não tenho. Eu vim aqui mais para bater um papo com vocês e falar minhas impressões. E quando eu acho que no assunto não me apetece, eu não gravo nada e tal, eu vim aqui só para conversar com vocês quando eu acho relevante. E eu acho que eu me via na obrigação de gravar esse pós-jogo. Eu pensei em não gravar, mas falei, pô, tá tão gostoso, tô vendo aqui os programas, tô aproveitando aqui em casa e tal. Vi uma cerveja e tal, recomemorar, mas eu falei, não, preciso gravar porque quando o Palmeiras apanha, a gente vem, bate, 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 reclama, reclama. Não é justo, pô. Não é justo. Eu vou lá, a gente tem que falar sobre o jogo. Vamos lá. A gente tem, assim, claramente o Botafogo entrou achando que o Palmeiras era o PSG, né? Isso tá bem evidente. O Botafogo jogou os três dos primeiros jogos da primeira fase. O Botafogo praticamente jogou da mesma forma. Tirando o primeiro jogo ali contra o Seattle e tal. Mas os últimos dois jogos eles jogaram do mesmo jeito. Três volantes tal, bem truncado, contra-ataque. Eles entraram contra o Palmeiras achando que o Palmeiras era o PSG. E por incrível que pareça, o Palmeiras conseguiu jogar melhor contra o Botafogo do que o PSG jogou contra o Botafogo. Conseguiu ser um pouquinho mais produtivo, conseguiu ser um pouquinho mais agressivo. Não deu chance, o Botafogo, por exemplo, teve várias chances contra o PSG. Contra a gente, o Botafogo não ameaçou, não teve quase nenhuma chance, tirando uma bola ou outra ali. Nada absurdo. O Palmeiras teve uma boa postura, começando pela escalação inicial. Finalmente o Abel acertou, finalmente ele acertou a escalação inicial, né? Fez o que a galera tava pedindo, assim, por consciência dele ou não. Ele fez isso porque ele acha melhor, ou ele fez isso porque... Não importa os motivos, velho. Não importa se ele fez porque nós pedimos, não importa se ele fez porque ele tem essa convicção que é o melhor, não importa se ele fez porque... O importante é que ele colocou os melhores em campo. E aí o Palmeiras jogou bem, obviamente jogou bem. Esse Alan é um jogador absurdo, que assim, ele marca, ele ataca, ele tem habilidade, ele cruza, ele sabe fazer tudo. Eu acho, obviamente, o primeiro tempo foi um pouquinho abaixo,
Assim, o Palmeiras, óbvio, foi melhor nos dois tempos, né? Iniciais foi melhor, teve mais a bola, controlou o jogo, tal, não foi ameaçado, ameaçou um pouquinho o jogo, mas assim, no primeiro tempo acho que o jogo foi um pouco truncado, tal, até pelo nervosismo e tudo mais. O segundo tempo o Palmeiras melhorou bem mais, atacou mais, agrediu mais o John, o goleiro, né? Teve boas chances para poder abrir o placar, acho que até demorou. E aí cai naquela questão, eu acho que o Palmeiras, apesar da boa escalação, o Palmeiras ainda é um time que tem poucas rotas de ataque, tem pouca criatividade ofensiva. Pouca criatividade ofensiva. E aqui é uma cornetinha, né? Apesar do jogo ter sido, eu achei que foi um bom jogo, vai uma cornetinha. O Palmeiras ele tem pouca criatividade ofensiva, né? A criação do Palmeiras depende muito de jogadas individuais. Um jogador que vai na linha de fundo e faz ali um X1, limpa a jogada e toca para trás, ou até mesmo o gol do Paulinho, que foi genial, passou no meio de dois, né? Deu uma tacada de bilhar ali no canto. Sim, ou um chute de fora da área, uma jogada individual de um jogador, ou um cruzamento, o famoso chuveirinho, a gente cruza bastante. Eu acho que falta ainda um pouco de criatividade ofensiva para o Palmeiras. De infiltração a gente vê isso pelo Vitor Roque. O Vitor Roque recebe pouquíssimas bolas em condições de finalizar ou de fazer uma jogada. Tanto é que as finalizações do Vitor Roque, elas são na maioria das vezes uma jogada individual do Estevão que ele cruza para dentro da área, né? Dificilmente ele recebe uma pifada assim, para ele sair em velocidade, fazer um facão e sair na cara do gol. Então eu acho que o Palmeiras ainda tem pouca criatividade, mas isso foi, não digo neutralizado, mas isso foi amenizado pela boa escalação. Se o Palmeiras não tivesse sido escalado dessa forma, tivesse sido escalado, por exemplo, como foi escalado no último jogo contra o Inter Miami, o Palmeiras teria perdido hoje, apesar da postura do Botafogo, teria perdido. Então o Abel acertou inicialmente na escalação, foi muito bem. Eu achei que aí, completamente de acordo com o que aconteceu, uma peça ou outra, você pode, gosto desse, gosto daquele, mas em suma foi o que a gente esperava, né? E aí, no segundo tempo, eu vi muita gente discordar da substituição do Estevão e do Vitor Roque. Eu não discordo. Apesar de, o Estevão naquele momento ele tava melhorando um pouquinho, tava tocando mais a bola, tava pensando em um pouquinho mais pra frente. Mas eu não discordo. Eu não discordo daquelas alterações. Eu acho que, do momento, um jogo cansativo, tava muito calor, né? Os relatos dizem que tava muito calor, os jogadores estavam desgastados, então eu acho que a substituição dos dois não foi injustificada. Poderia não ter substituído? Poderia. Mas ter substituído não foi um grande problema pra mim. Agora a entrada do Mike do Alan, pra mim, foi absurdo. Mas ganhou assim, desculpa, velho. Assim, eu não vou, obviamente, hoje a gente tá muito feliz, mas não dá pra relativizar essa troca, essa bizarrice de novo da dobra de lateral. Assim, eu não vou aceitar nunca, eu não vou aceitar isso na derrota, eu não vou aceitar isso no empate, eu não vou aceitar isso na vitória. Eu não vou aceitar essa escalação em nenhuma hipótese. Porque essa escalação em nenhuma hipótese, ela é boa, ela é frutífera, ela ajuda o Palmeiras. Pelo contrário, a gente viu que, apesar do Cuiabano e o Álvaro Montoro, né, ter perdido um pouco do ímpeto ali naquele lado direito, porque foi dobrada a lateral, a gente perdeu o lado direito do ataque. A gente não atacou mais pelo lado direito com o Mike. A gente perdeu completamente a profundidade do Palmeiras naquele lado, e aí a gente ficou penso pro lado esquerdo. Era só bola no Luigi, ou bola no Paulinho ali no canto. Então, eu acho que assim, injustificada essa alteração. Não faz nenhum sentido, e pra mim não fazia nenhum sentido. Ele poderia ter colocado Felipe Anderson ali, sei lá, qualquer um. Mas ter colocado, ou ter colocado Flaco e sei lá, dobrava ali a lateral, colocava um outro. Não sei, velho, mas o máquina do Alan Lee, pra mim, não se justifica. Nenhuma hipótese vai se justificar. Mas por bem, conseguimos controlar. Eu acho que também muito pela postura do Botafogo. O Botafogo foi um time bem covarde, velho. Foi um time bem covarde. Me surpreendeu. Eu achei que eles seriam um pouquinho mais ofensivos. E aí a gente quase não foi atacado. Essa dobra de lateral, por bem, não prejudicou o time, né? Não ajudou, mas também não prejudicou, porque o Botafogo quase não atacou. E fomos pra prorrogação, e aí, velho, cai naquela questão. Eu costumo dizer que não existe jogador caro, né? Não existe jogador caro. Existe jogador ruim. Não existe jogador caro. Existe jogador ruim. Mas ele foi muito caro. Se ele resolve o jogo, ele se paga. Hoje, pra você ter uma ideia, o Paulinho, ele pagou 65% do valor de que o Palmeiras gastou nele. 65% praticamente. O Palmeiras gastou nele ali por volta de 115 milhões, né? 116 milhões, não lembro, 115. E o Palmeiras faturou hoje 70 milhões, 74, 75 milhões, não foi? Praticamente aproximadamente 65%, não sei se estou falando besteira. Mas aproximadamente 65% do valor que o Palmeiras pagou nele, ele pagou hoje, ele devolveu o Palmeiras nessa classificação, porque quem classificou o Palmeiras foi ele. Ele entrou e em meia hora ele resolveu o jogo.
E não só isso, ele criou, ele gerou jogo, ele gerou jogadas, ele fez boas jogadas. Assim, cara, eu seria capaz de dar minha canela pra ele. Eu seria capaz de dar minha canela pra ele. Eu não sou jogador de futebol, faço academia ali, malho a perna de vez em quando. Minha canela fissurada não ia fazer falta pra mim. Eu seria capaz de dar minha canela pro Paulinho jogar pelo Palmeiras essa temporada, inteiraço, 100%, titular todos os jogos, porque ele é o melhor atacante do Palmeiras, disparado, na frente do Estevão, na frente do Roque, do Flaco, de qualquer um. Ele é o melhor. Que qualidade, que personalidade. Uma pena, velho, uma pena que ele vai voltar da Copa do Mundo e foi confirmado pela Abel que ele vai ter que fazer a cirurgia, vai ficar uns 2, 3 meses fora. Agora é só 2026, né, velho, não tem muito o que fazer. Uma pena, mas que absurdo de jogador. No segundo tempo melhoramos, aí prorrogação. Pô, aí foi em 12. Não dá pra julgar o Palmeiras ter recuado na prorrogação. São circunstâncias do jogo, né, velho? Depois de fazer o gol, geralmente você recua menos. E foi assim contra o Flamengo na Libertadores, quem lembra? Foi uma bafa do caramba do Flamengo. E por bem nos classificamos. Agora cheio de desfalque, né? Sem Piquerez, sem o Gomes e sem Murilo. Só, né? Por enquanto, acho que só esse. Murilo pela lesão, o Gomes e Piquerez pela suspensão. E agora contra o Chelsea, né, velho? Eu acho que dá, gente. Eu acho que dá. Se o Abel não inventar moda, dá. Se o Abel não inventar moda, dá. Eu falo pra vocês que dá. Se o Abel não inventar moda... O Flamengo provou. Tudo bem, vai estar com a zaga reserva, Fux e Mikael, não é uma zaga muito competitiva, mas assim, a zaga do Chelsea também, tava assistindo o jogo aqui do Benfica, é uma pavora, Deus nos acuda. O Chelsea é um time comum. Presta bem atenção. Aquele Chelsea que a gente pegou em 2022... era o atual campeão da Champions. É um status diferente. Esse Chelsea é o atual campeão da Conference League. A Conference League é abaixo da Europa League. É um, sei lá, velho. Dá pra considerar como se fosse um estadual da Europa, velho. É assim, é bem fraquinho. Então, assim, o Chelsea não é nem sombra daquele time que a gente enfrentou. É um time comum. É um time que dá pra gente jogar de igual para igual, bater de frente. Não acho que é um time impossível de se ganhar. Não acho que é um time que o Palmeiras precisa entrar recuado, Abel entrar dobrando lateral e com a bunda no azulejo e pô, só jogar no contra-ataque. Não, eu acho que é um time que o Palmeiras poderia encarar como encarou o Botafogo hoje, entendeu? Entrar com a escalação que entrou hoje e ameaçar os caras. Vamos ver qual será a postura do Palmeiras. Espero que o Abel faça isso. Dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer. Obviamente, com todas as cautelas devidas, mas dá pra jogar. E aí, velho, se a gente for pra semi, velho, é quase 200 milhões de reais, um negócio assim que a gente vai levar em premiação. Absurdo, absurdo. É assim, essa classificação pra semi é um bagulho que salva o ano. De que dá pra gente contratar um jogador top, sabe? Cara, assim, eu acho que o Palmeiras tem que brigar por isso. Tem que brigar por essa classificação. Agora que a gente chegou, tem que brigar. Tem que brigar. Tá muito bom, acho legal, chegamos nas quartas, até em cima do que eu esperava. Eu esperava que o Palmeiras ia cair nas oitavas. Óbvio, não esperava que era o Botafogo, eu esperava que era o PSG, então já contava caindo nas oitavas, como é o Botafogo, foi legal a gente ter passado, mas já tá acima da expectativa, mas eu acho que dá pro Palmeiras sonhar mais, dá pro Palmeiras sonhar mais. Se o Abel não inventar, se o Abel não quiser inventar moda, acho que dá pro Abel sonhar mais. E é torcer agora, né? Torcer e vamos lá. E aí, velho, eu volto aqui a falar o que eu falei no início da semana. Quem lembra do vídeo que eu falei? Que esse time do Palmeiras, ele só funciona na pressão, velho. Você viu que foi a semana inteira a mídia batendo e reclamando e falando, que o Abel tá decaindo, que o Abel tá devendo. A gente também da mídia alternativa falando, Abel tá devendo, os jogadores estão abaixo, não sei o que, Estevão não pode jogar, bibibi, bababá, todo mundo batendo no Palmeiras reclamando. Toda vez que esse Palmeiras entra como um underdog, quando entra desacreditado ou que não é favorito, ele consegue se reinventar e vencer. Mas toda vez que entra aclamado, favoritaço, pô, o melhor time do Brasil, aplausos e tal, o time acaba decepcionando. Então, velho, continuemos a pressionar, continuemos a cobrar, continuemos em cima, continuemos falando, vamos lá. Não falta apoio, não vai faltar torcida, mas também não vai faltar cobrança. Que eles entreguem o que se espera deles, do bom salário, do bom investimento que é feito no Palmeiras. E por Deus vai dar certo, Mas vamos aproveitar, essa semana a gente tem que aproveitar, foi muito gostoso essa classificação. O Palmeirense estava precisando de um dia desse. Cara, já tem 15 minutos de vídeo, velho, que absurdo. Eu vou fazer as notas rapidinho. Eu não tô com o celular com a computador aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. O Everton, vou dar uma nota 7, foi bem, né? Não foi muito exigido, mas às vezes foi exigido, saiu bem. Gomes, nota 8, foi muito bem, assim, cara, absurdo, anulou ali o Igor Jesus. Bruno Fux também uma nota 7, foi muito bem. Piquerez uma nota 7. O Giai, uma nota 8, foi bem também, pra caramba, muito bem.
Em Richard Rios, nota 9. Que absurdo, velho. Richard Rios não vai voltar pro Brasil. Assim, vocês sabem como eu sou crítico ao Richard Rios, acho ele peladeiro e tal. Mas ele não vai voltar pro Brasil, velho. De lá ele vai pra Europa. Eu acho que vai ser vendido. Emiliano Martins foi bem, uma nota 7. Alan, cara, nota 9 pra mim. Muito bom jogador, velho. Muito bom jogador. Não tá devendo em nada, sempre quando entra corresponde. Maurício, nota 7, bem. Estevão foi bem, nota 7. Vitor Roque, uma nota 6, acho que foi o mais abaixo do ataque ali. Aníbal Moreno entrou bem, mordendo, pô, nota 7 pra ele. Paulinho, cara, nota 10 pra mim. Nota 10 pra mim, porque resolveu. Em meia hora ele fez, assim, o que se espera de um jogador que custa 115 milhões. Entrou, gerou o jogo, fez o gol e saiu. Absurdo, velho, absurdo. Aí o Mike, pô, nem é culpa dele, né, velho? Porque ele não é um ponta, ele não é um ala, ele é lateral, velho. Então ele entra sempre na posição errada. Nota 3 pro Mike. Não comprometeu, não, nota 5, vai. Não comprometeu, mas também não ajudou em absolutamente nada. Mikael, uma nota 6. Não comprometeu também. Facundo, abaixo, nota 5. O Facundo foi um piorzinho ali dos que entraram. O Luigi, eu vi muita gente criticando o Luigi. Eu achei que ele foi bem, velho. Eu não achei que ele foi mal. Achei que ele foi bem. Achei que ele entrou pra, assim, pra fazer o pivô ali, pra segurar a bola, pra... Ele não entrou pra resolver o jogo, velho. Não entrou. Então, nota 7 pro Luigi. E é isso. Torcemos. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira tem mais e... Vamos continuar cobrando, continuar em cima, continuar pressionando. Esse time joga assim. Esse time rende assim. Vamos continuar. Sexta-feira, se Deus quiser... tomara, né, velho? A gente volta aqui pra celebrar uma classificação pra semi. E aí é só alegria. Beleza? Tamo junto. Like, se inscreve, deixa seu comentário aí, dá um hype e dá uma moral pro canal. Tamo junto. Valeu.